Boa tarde, meus irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versos de 14 a 26. Segundo Timóteo, capítulo 2, versos 14 a 26. Diz-nos assim a palavra de Deus: recomenda essas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita, igualmente, os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge, outro sim, das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se ele dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Amém. Quero meditar com vocês nessa tarde, noite, com uma pergunta: como eu e você, como servos de Deus, podemos ser usados por Ele? Se eu e você, nós somos servos de Deus, nós somos servos para sermos úteis a Ele. Ele quer nos usar. T.L. Moody, grande evangelista do século XVIII, ele diz, ouvindo um pregador, um sermão, o pregador diz: nossa época ainda está para ver o que Deus pode fazer usando um homem cuja vida seja inteiramente comprometida com Ele. E ao ouvir esse apelo, esse sermão, Moody então se consagra a Deus, dizendo: eu serei esse homem. E todos conhecem a história de Moody, como ele foi um grande evangelista ali na cidade de Chicago, e como Deus usou a sua vida para ganhar milhares de pessoas. O segredo para ser usado por Deus é a consagração, é a santificação. E à luz desse texto, eu quero
seguindo os argumentos do próprio texto, da narrativa, apresentar aqui algumas marcas, ou alguns pré-requisitos de um servo que Deus usa. Ou o que eu devo fazer para ser usado por Deus. Em primeiro lugar, eu quero que você leia comigo o versículo 15. Vamos ler juntos? Versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus, ou da verdade. Disponha-se para servir a Deus. Esse versículo tem pelo menos 3 lições fundamentais. A primeira delas está no verbo apresentar, né? Procura apresentar-te. É você que se apresenta. Lembra do Salmo 100? Que nós devemos nos apresentar diante de Deus com louvores? Apresentar é comparecer. Apresentar é obedecer o chamado. É se colocar diante de Deus. Esse verbo apresentar significa pôr-se ao lado, ou próximo de. É um verbo técnico que era usado no Antigo Testamento para colocar a oferta no altar. Então, apresentar-se aqui é você se colocar diante de Deus, no altar de Deus. Apresente-se. Mas apresente-se como? Apresente-se como um obreiro. Um obreiro. A palavra obreiro, ergatês, significa uma pessoa que está pronta a trabalhar com todo esforço, com toda dedicação. Alguém que está pronto a pagar o preço. A natureza do obreiro é o serviço. Ou seja, nós nos apresentamos diante de Deus não para nos servirmos de Deus, mas para servi-lo. Para dizer, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer da minha vida? Fala-se que hoje, na igreja evangélica, apenas 10% das pessoas estão envolvidas na obra de Deus. 90% assiste, 90% desfruta. E a gente às vezes vê aqui na igreja, o sujeito é músico, o sujeito é oficial, o sujeito é professor, o sujeito canta no coral, ele faz um monte de coisa. E muita gente não faz o quê? Absolutamente nada. Irmãos, somos fracos, somos incapazes, mas nós precisamos nos apresentar diante de Deus como obreiros. Obreiros. Eu gosto do pensamento de Hudson Taylor. Ele diz assim: todos os gigantes de Deus foram homens fracos que realizaram grandes feitos para Deus, porque reconheciam que Ele era com eles. A marca do verdadeiro servo de Deus é uma toalha, não é um cetro, não é um trono, mas é aquele que está pronto a dizer: Senhor, eis-me aqui, eu quero te servir. Mas há uma exigência. Eu me apresento como um servo, mas há uma exigência, que maneja bem a palavra da verdade. Não basta conhecer a verdade, tem que manejar bem. Essa figura, ela vem do ambiente do açougue, do sujeito que sabia pegar o animal, o boi, e cortar as partes corretas, separando partes por partes.
O que isso significa? Significa que não basta conhecer a verdade. Nós precisamos saber usar a verdade adequadamente. Conhecimento bíblico sem aplicação correta não vale absolutamente nada. Mas, irmãos, por que a gente precisa manejar bem a palavra da verdade? Justamente porque sempre a igreja vai viver os ataques do falso ensino, das heresias. Então, primeira coisa que eu e você, para sermos usados por Deus, é que nós devemos nos apresentar diante de Deus como obreiros, como os RHTs, como os trabalhadores, agarrados no conhecimento da palavra de Deus. Segundo lugar, nós precisamos, versos 16 a 18, diz assim: evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois o que deles usam passará uma impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo o quê? A fé a alguns. Irmãos, firmeza doutrinária começa quando a gente evita as discussões inúteis. Parece que Paulo está falando para o nosso contexto hoje, das redes sociais. Há pastores, há crentes, que só vivem nas redes sociais discutindo coisas inúteis. Coisas que não colaboram para a edificação, coisas que não edificam espiritualmente. Se você observar, Paulo vai usar algumas palavras muito fortes no grego aqui. Ele diz no versículo 14: evitem contendas de palavras que para nada o quê? Aproveitam. Nada. Não tem proveito nenhum. Exceto para subverter os ouvintes. Veja que no versículo 16, ele diz: evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois quem deles usam passarão em piedade, o que ainda maior. Se a palavra da verdade constrói e edifica, as discussões inúteis, elas nos levam à prática da impiedade. Paulo vai dizer aí, versículo 17, lê comigo aí: além disso, a linguagem deles corrói como câncer. Presta atenção, Paulo está dizendo que o falso ensino é como a doença do câncer. Espalha-se rapidamente de maneira fatal. Ela adoece e mata a vida espiritual de uma pessoa. E eu quero chamar a sua atenção para isso, porque hoje a gente prega no domingo, são 4 sermões, uma aula de escola dominical. Mas a turma assiste pelo menos uns 20 a 30 vídeos durante a semana. O que você está ouvindo? Quem você está ouvindo? Em que discussões espirituais você está envolvido? E a gente está observando que há, de fato, hoje, uma degeneração espiritual por causa dessas discussões inúteis. Inúteis. Paulo vai dizer que essas discussões, elas pervertem a fé a alguns. Entretanto, veja no versículo 19, o firme fundamento de Deus permanece. Ou seja, a palavra de Deus, a palavra da verdade, é o fundamento que permanece. É você construir a sua vida sobre a rocha, ouvindo, estudando, aprendendo e praticando a palavra de Deus. E é tão bonito aqui,
Porque nesse versículo 19, há 3 verdades belíssimas aqui. A primeira delas é que a igreja, ela é o firme fundamento de Deus. Põe na tela aí 1 Timóteo 3,15, por favor. 1 Timóteo 3,15. Eu queria que você abrisse aí. Vamos ler juntos, bem forte, esse versículo. Estou aprendendo com o pastor Hernandes, vamos lá. Para que, se eu tardar, fique cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e balear da verdade. Nós estamos firmes no Senhor, nós estamos firmes na palavra. Nós somos a igreja de Deus, do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Segunda coisa, e eu acho isso muito interessante, quando Matthew Henry diz assim: todos os ataques que os poderes das trevas realizaram contra a doutrina de Cristo não foram suficientes para abalá-la. Ela permanece firme, apesar de todas as tempestades que foram levantadas contra ela. A palavra de Deus, a igreja do Deus vivo, firmada na palavra, ela é como uma bigorna. E tudo que vem contra ela, todo falso ensino, não prevalece sobre a verdade. A igreja, ela permanece inabalável. Ela é o firme fundamento de Deus, permanece. Ela tem 2 selos. Quais são esses selos? O Senhor conhece os que lhe pertencem. Ou seja, Deus sabe quem são as suas ovelhas. Ele sabe quem está aqui, que são os verdadeiros crentes. Ele sabe distinguir aquilo que é joio e que é trigo. Então, Ele vela pela sua igreja. Ele edifica a sua igreja. Ele está santificando e purificando a sua igreja. Ele anda no meio da sua igreja. A igreja é o seu corpo. Ele é o cabeça da igreja, o senhor da igreja, o dono da igreja. Então, não adianta. A igreja é o firme fundamento de Deus. A igreja permanece inabalável. A igreja está selada por Deus. E o Senhor conhece os que lhe pertencem. E a santidade de vida é a marca que identifica essa igreja. Irmãos, há um hábito hoje, né, de só divulgar os pecados da igreja, né? O fuxico gospel. Eu não sei para quem que você está vendo, ouvindo, mas tem tanta coisa linda acontecendo na igreja de Deus. Nós tivemos esse final de semana aqui, mais de 500 jovens aqui, orando, buscando a Deus, servindo a Deus, buscando santidade de vida, buscando compromisso com Deus. Há tanta coisa sendo realizada no reino de Deus. Deus está edificando a sua igreja, Deus está santificando a sua igreja, Deus está purificando a sua igreja. Quando Isaías entrou no templo, ele viu Deus assentado no alto e sublime o trono. Quando você vem para a igreja, quando você olhar para a igreja, olha para Deus. Ele é o dono da igreja, Ele é o Senhor da igreja. Então, primeira coisa, se apresente a Deus. Segunda coisa, agarre-se, seja firme na doutrina, na sã doutrina, e evite essas discussões inúteis. Terceira característica, você precisa, verso 20, vamos ler juntos? O que é que diz o versículo 20? 2:20, ora, numa grande casa
não há somente utensílios de ouro e de prata. Há também de madeira e de barro, alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Purifique-se a si mesmo para você ser o quê? Um vaso útil. Eu gosto mais disso aqui. Você não pode servir a Deus sem servir a igreja. Todo crente consagrado, ele é consagrado a Deus para servir a igreja. A igreja é a grande casa de Deus. Casa é o lugar onde Deus mora, mas é também a família em que Deus habita. Essa casa de Deus ela é bem mobiliada. Ela tem vasos. E é tão bonito isso aqui, porque há 2 tipos de vasos, ou 2 classificações na igreja visível. Existe o vaso de ouro e de prata, existe ou de madeira e de barro. Paulo usa a linguagem: há vasos de misericórdia e há vasos da ira. Os falsos mestres são vasos de madeira e barro, e não sobrevivem à prova do fogo. Não sobrevivem. Vasos de ouro e prata são crentes verdadeiros que suportam todo tipo de provação. A madeira não suporta, o barro não suporta, mas o vaso verdadeiro pode passar por vales, por provações, por montanhas, por lutas, por provações, por perseguições. Ele continua firme na fé. Firme. Não tem esse negócio de desistir. De desistir. Pelo contrário, quanto mais provado a gente for, mais purificado a gente está sendo, mais amadurecimento você está recebendo da parte de Deus, para cada vez ser mais usado por Deus. Paulo está dizendo aqui que cada vaso produz honra ou desonra. Mas veja no versículo 21, irmãos, eu acho isso aqui muito bonito para a gente entender que a responsabilidade da santificação é pessoal. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar, você é responsável pela sua purificação pessoal, pela sua santificação pessoal. E ele diz assim: quanto mais você se purificar, você será um utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, que é Deus, estando preparado para toda boa obra. As mulheres que cozinham aqui, os homens agora também viraram cozinheiro, sabem que não dá para cozinhar em panela suja, né? E Deus, Ele quer nos purificar, Ele quer que nós nos apresentemos diante dEle em santidade. E quanto mais nós buscarmos essa santificação pessoal, como igreja, mais seremos usados por Deus, seremos vasos úteis nas mãos de Deus. Honramos a Deus quando buscamos uma vida de pureza e santidade. Somente seremos usados por Ele se nós estivermos limpos. A santificação, meus amados irmãos, é um pré-requisito preparatório para a obra de Deus. Ele nos santifica, Ele nos separa, Ele nos limpa.
E lembre-se de uma coisa que aparece lá em Levítico, que o óleo só passa onde o sangue já passou. Primeiro o sangue, primeiro a purificação, depois a unção, o óleo. E vocês se lembram que lá no Antigo Testamento, os utensílios, eles eram para ser usados, primeiro eles precisavam ser o quê? Santificados. E a ideia de Paulo é essa. Você quer ser usado por Deus? Você quer ser um vaso útil nas mãos de Deus? Apresente-se a Deus. Apresente-se a Deus como obreiro, disposto a servir, e fundamentado e agarrado na palavra de Deus. Abrace a sã doutrina e evite essas discussões inúteis. Sirva a igreja, se coloque diante de Deus em purificação e santidade, servindo a Deus na igreja, nessa grande casa que é a igreja. E por fim, eu gosto muito dessa expressão, versículo 24. Paulo vai concluir o seu argumento. Vamos ler o versículo 24, o que ele diz? Ora, é necessário, não viva, e sim instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, para conhecerem. Para aí. Ora, é necessário que o servo de Deus. Sabe o que Paulo está ensinando aqui para mim e para você? Viva de acordo com a sua identidade. Todo cristão, e a palavra aqui é a palavra doulos, servo. Servo. Paulo usa lá em Romanos capítulo 1, ele diz: Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo. Servo de Deus, doulos de Deus. Alguém que não tem vontade própria e está inteiramente sujeito ao seu Senhor. Meu irmão, o que nós estamos mais precisando aqui na igreja hoje é encarnar essa identidade de servo. O servo não está preocupado se o outro vai receber o elogio, a glória. Ele não tem vontade. Paulo coloca aqui 5 exigências para o servo. Não deve ser contencioso. Tem gente contenciosa aqui que briga por tudo. Tem gente que vive na igreja brigando. Contencioso. Deve ser manso para com todos. É mais difícil isso aqui para mim. Mas eu estou fazendo um curso de mansidão. Porque mansidão inclui o quê? Humildade. Jesus diz: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Terceiro, deve ser apto para ensinar, instruir. Em outras palavras, todo servo é ensinável. E todo aquele que é ensinável tem algo para aprender e tem algo para compartilhar. Deve ter controle próprio, paciente. E também vem uma coisa aqui que o servo de Deus tem que aprender: disciplinando com mansidão os que se opõem. Sabe o que significa aqui? Você tem que tratar-se. Você tem que ter uma disciplina pessoal para conviver com o diferente, com aquele que se opõe, que discorda.
Você já notou que na igreja tem aquele cara que ele é contra tudo? Ele é contra o galpão, ele é contra missões, ele é contra a IPPTV. Aí eu pergunto, mas você é a favor de quê, desgramado? O que é que você é a favor? Irmãos, presta atenção, Paulo diz, o servo de Deus deve ter paciência, expectativas de mudança no outro. Você não pode mudar as pessoas, mas Deus pode. E para de querer mudar o outro, você não vai mudar nunca. Isso é difícil, não é? É difícil. Mas Jesus conviveu com seus discípulos. A paciência de Jesus com os discípulos. Ele disse assim, olha, o que eu estou fazendo e eu estou falando, vocês não vão entender agora. Tem coisa que crente só vai entender no leito da morte. Você precisa viver as coisas de Deus para você entender as coisas de Deus. Você tem que ter experiências de obediência com Deus, de caminhada com Deus, para você entender as coisas de Deus. Alguém falou comigo, pastor Arival, escreve alguma coisa sobre liderança para passar a visão. Eu falei, eu não sou pai de santo, não dou passe. Passar a visão, o que é passar a visão? Tem que viver. Tem que viver. Deus não mandou a gente fazer missões? Vai fazendo. Deus não mandou a gente partir, a gente vai partindo. E Deus vai abençoando na caminhada. É um caminhar com Deus. Se você é servo de Deus, você tem que ter paciência com os outros, com os opositores, com expectativas de mudança e transformação de ensino. Três perguntas práticas para mim e para você. Você está convencido espiritualmente de que Deus quer usar você? Levanta a mão. Deus salvou você para usar você. Não seja usado pelo maligno. Seja usado por Deus. Segundo, você quer pagar o preço para que Deus possa usar a sua vida? Você quer se apresentar diante de Deus? Você quer buscar uma vida de santidade? Você quer agarrar-se à palavra de Deus? Você quer servir a Deus na igreja? Você quer viver como servo, assumir mesmo essa postura de servo? Terceira pergunta. Você quer ser usado por Deus para qual propósito? Qual o propósito? A glória dele? A sua projeção pessoal? Eu quero desafiar você nessa tarde, na simplicidade do texto bíblico, na profundidade do texto bíblico, para você dizer, eu quero ser Senhor, um servo útil. Vamos ficar de pé?